Neste screencast vamos ver o teorema do limite central, que é um dos principais fundamentos da estatística inferencial. De forma intuitiva, podemos começar por dizer que o teorema do limite central diz é que, à medida que o tamanho da amostra aumenta, a distribuição das médias amostrais tende para uma distribuição normal. Isto parece um pouco confuso a primeira vez que se ouve, mas vamos dar um exemplo prático para perceber o que é que significa isto mais concretamente. Imagine-se que se coletam uma população de algarismos gerados aleatoriamente entre 0 e 9. Neste caso, temos aqui desde o 1 até ao 120, portanto 120 números, que todos eles têm a mesma probabilidade de sair, entre o 0 e o 9, como vemos aqui, o 8, o 4, o 5, o 7, portanto foram sorteados e qualquer um desses 10 algarismos entre 0 e 9 pode sair, o que leva a pensar que vamos estar perante uma distribuição uniforme. Qualquer um dos dígitos tem a mesma frequência, a mesma probabilidade de sair. E, nesta população de 120 números, se nós analisássemos a média e o desvio padrão, portanto, se fizéssemos para esses 120 algarismos uma tabela de estatísticas, chegávamos à conclusão, neste caso em particular, que a média era 4,57, o desvio padrão eram 2,8 e que, efetivamente, os números variaram entre um mínimo de 0 e um máximo de 9. Portanto, todos os algarismos foram contemplados. E, como seria de esperar, a distribuição desses 120 algarismos é aproximadamente uniforme. Não é bem perfeito, portanto há aqui algarismos que saíram um pouco menos do que outros, por exemplo o 0 saiu 9 vezes e o 1 saiu 16 vezes, tal como o 7. Mas, na medida em que aumentássemos o tamanho desta amostra, de 120 para mais algarismos, iríamos chegar à conclusão que cada vez mais a distribuição seria uniforme. Agora, o que é que acontece se nós pegarmos nestes 120 números e tirarmos amostras sucessivas, por exemplo, de 3 algarismos? Pego nesses 120 e tiro uma amostra de 3. Por exemplo, dos 3 que aparecem aqui, o 8, o 4 e o 5. Claro que isto tinha que ser aleatoriamente, portanto, qualquer um deles podia sair. Mas só para dar um exemplo, o 8, o 4 e o 5. Depois tirava outra amostra e saía, vamos supor, o 2, o 7 e o 1. Depois tirava outra amostra e saía o 1, o 8 e o 6. E assim sucessivamente. Se eu tirasse várias amostras, o que diz o teorema é, à medida que a distribuição amostral das médias, se eu calculasse a média de cada uma dessas amostras de 3 algarismos, eu iria chegar à conclusão que essas várias médias tenderiam para a distribuição normal, em forma de sino, que foi o que se fez nesta segunda base de dados. Pegou-se nesses 120 números e tiraram-se amostras de 3 algarismos sucessivamente. Ficamos no final com 40 amostras de 3 dígitos cada uma delas e calculou-se a respectiva média. Então, a média de 8 com 1 e com 7 dá 5,33, 4, 6, 4 dá 4,67 e por aí fora. Fez-se as médias dessas 40 amostras. E o que diz o teorema do limite central é que a distribuição destas médias todas é tendencialmente normal. Foi o que nós fomos calcular. Agora, não para os 120, mas para as 40 médias amostrais, e chegamos à conclusão que a média dessas 40 amostras era 4,57 também, tal como nos 120 algarismos. Vimos que o desvio padrão era ligeiramente menor, de 2,8 passou a 1,56, e vemos que já não varia entre 0 e 9, as médias variam menos, entre 1,67 e 8. E chegamos à conclusão que, efetivamente, a distribuição dessas 40 médias amostrais já acompanha mais a tal forma de um sino, em que no centro da distribuição há uma maior ocorrência de valores e nas caudas há uma menor ocorrência de valores. Quando os 120 algarismos tinham uma distribuição aproximadamente uniforme, as 40 médias amostrais já têm uma distribuição em forma de sino, aproximadamente, claro. A média coincidente, 4,57 e 4,57, o desvio padrão diminuiu da população para as 40 amostras, de 2,8 para 1,56, e é claro que o número passou de 120 para 40. Isto é realmente uma descoberta muito curiosa, que significa que, independentemente da distribuição original dos dados, se nós tirarmos várias amostras e formos pegar nas médias de cada uma delas, essas médias, quanto maior for o tamanho da amostra, tendem a ser uma distribuição normal. Qual é a vantagem disso? É que, como nós já estudamos a distribuição normal, sabemos como prever valores com base na distribuição normal, o facto de sabermos que, independentemente da distribuição de origem, todas as médias amostrais, a partir de certo valor do tamanho da amostra, tenderem para a normal, faz com que possamos prever qualquer tipo de variável aleatória. Aliás, esta estática que aqui está mostra não apenas para a distribuição uniforme, que foi o exemplo que se deu, mas para 3 tipos de populações originais, uma que já era normal, outra que era uniforme e outra que era assimétrica, portanto desviada, neste caso, para o lado esquerdo,
que se nós tirarmos sucessivas amostras, neste caso apenas 5 amostras, pegarmos nas 5 médias e formos ver qual é a sua distribuição, chegamos à conclusão que na que era originalmente normal, continua a ser normal. Na que era uniforme, já começa a ser normal. E na que era assimétrica, tende a ser mais simétrica. Mas 5 é um valor pequeno. Se continuássemos a tirar mais amostras, neste caso 10 amostras de cada uma destas 3 populações, já teríamos 10 médias e ao fazer a distribuição dessas 10 médias, vemos que cada vez mais a distribuição dessas médias se aproxima da forma de um sino. E quando o valor atinge os tais 30, n igual a 30, todas elas, independentemente da distribuição da população original, todas elas têm a mesma forma, que é a forma de um sino da distribuição normal. Isto leva-nos a resumir o teorema do limite central da seguinte forma. Os pressupostos são, nós temos uma variável aleatória, x, pode designar o que quer que seja, alturas, QIs, notas, etc. E essa variável aleatória tem uma distribuição, que pode ser normal ou não, com uma média μ e um desvio padrão sigma. Tiramos amostras de tamanho n, aleatoriamente, de qualquer um dos valores da distribuição original pode sair, dessa população. Isso é o que é conhecido, o que é dado. Se assim for, então as conclusões a que nós chegamos com base neste teorema, podia ser demonstrado matematicamente, mas extravasa o propósito deste curso, as conclusões a que chegamos são que, à medida que o tamanho da amostra aumenta, a distribuição das médias amostrais, que é designado por x barra é a média da amostra, tende para uma distribuição normal, como já se exemplificou há pouco. A média das médias amostrais é a mesma que a da população. Portanto, coincidem as duas médias, a da população original e a das médias amostrais. E o desvio padrão das médias amostrais é dado por esta fórmula, que é o desvio padrão original, o sigma, da população, a dividir pela raiz de n, em que n é o tamanho da amostra, portanto fica menor. Daí, nós há pouco temos chegado à conclusão que o desvio padrão original baixou de 2,81 para 1,56. Tem a ver precisamente com a tal divisão por n. Isto faz com que nós possamos sempre controlar qual é que é o tamanho da amostra necessário para podermos prever com uma determinada margem de erro. Mas, por outras palavras, para que é útil este teorema? Basicamente, para concluir o seguinte. Para amostras com um tamanho de n superior a 30, a distribuição das médias amostrais pode ser bem aproximada por uma distribuição normal. E quanto maior for a amostra, então melhor é a aproximação. Se a distribuição original dos dados, a da população, já for normal, então, independentemente do tamanho da amostra, as médias amostrais, todas elas seguirão uma distribuição normal. O que isto significa é que nós, quando estivermos a estudar determinado problema e quisermos fazer inferência, quisermos prever os valores para a população mais vasta, nós sabemos que, no mínimo, devemos tirar amostras com tamanho 30. Claro que qual o tamanho, a dimensão ideal, depende do erro que queremos cometer, o erro de não acertar na previsão, digamos assim, e isso será abordado em futuros screencasts, mas pelo menos uma amostra de tamanho 30, porque sabemos que, independentemente da distribuição dos dados originais, quando a amostra excede 30, as médias amostrais seguem a distribuição normal, tendem para uma distribuição normal. É essa a importância do teorema do limite central, que nos permite saber qual é a dimensão da amostra, ou pelo menos a dimensão mínima da amostra, para poder fazer previsões com base na distribuição normal, que é uma das mais estudadas e que já se consegue fazer as previsões com bastante facilidade e recorrendo aos computadores.